tudo bem com vocês, meus amores? Bom, hoje eu quero fazer uma maquiagem daquelas bem bonita, que a gente sempre se sente maravilhosa toda vez que passa. Pois é, e hoje eu vou ensinar a minha versão da make linda de bonita com vocês. Bora! Bom, meus amores, eu já tô com a pele aqui hidratada, tá? Só com hidratante normal mesmo, tá? E agora eu vou vir dando um boost maior nessa hidratação com esse bastão para olhos, tá? Da Rica, gente. Eu já falei pra vocês aqui que eu gosto bastante desse hidratante, né? Eu sinto que ele faz muita diferença real. Eu vou aplicar um pouquinho nessas áreas aqui, porque vocês sabem que geralmente essas áreas são as mais secas e que costuma craquelar, né? Então toda a hidratação que eu puder aplicar, eu estou aplicando, gente. Inclusive, hoje minha pele acordou bem seca, então eu gosto de dar bastante hidratação assim pra ela, pra não causar questão de craquelar a base mesmo, né? Então a gente evita de todas as formas possíveis. E eu vou espalhando realmente assim com os dedos, e como ele é um bastão muito fácil de ser aplicado, né? Em poucos minutos a pele já absorve ele tranquilamente, tá? E agora, pra gente já começar aqui a preparação de pele, eu vou usar esse primer aqui da linha Sueldora, que vocês já estão cansados de ver, vocês sabem que é um dos meus primers preferidos, que ele deixa um blur na pele, principalmente eu que estou com os poros bem dilatados ultimamente. Gente, é maravilhoso, deixa uma pele aveludada e eu amo essa sensação. Pra maquiagem de hoje, eu quero uma pele bem mate, sabe? Com um pouco iluminador, realmente, só na parte do nariz e tal. Porque eu quero uma pele bem de Kardashian, sabe? Amo esse estilo de maquiagem. Por mais que eu goste tanto, ainda é um estilo de maquiagem que eu pouco trago aqui pro canal, né? Uma maquiagem totalmente mate, assim. Então, bom, vou fazer hoje pra vocês. Eu vou vir agora com o meu preparador de maquiagem da Avon, que vocês também já estão cansados de ver. Eu amo esse preparador, eu sinto que ele gruda mesmo assim na pele. E ele ajuda também na base, né, pra base grudar assim maravilhosamente bem. Eu vou esperar ele dar uma secadinha pra gente poder ir com o próximo passo. Bom, gente, agora que o meu preparador já secou, eu vou vir com a minha blindagem, que essa daqui é a da Dapop, tá? Vocês sabem que é uma das blindagens que eu mais recomendo aqui pra vocês. E ela mudou também essa questão da fórmula dela, né? Antes, a blindagem da Dapop, ela era bem mais oleosinha, agora ela tá um pouquinho mais aguada. Eu gostei dessa mudança, tá? Eu achei que beneficiou muitas peles, ela continua ainda sendo um pouquinho oleosa, mas ela tá muito mais líquida. A blindagem que eu tinha aplicado da Dapop há um tempinho atrás, ela tava um pouquinho mais densa. Então essa mudança dela favoreceu, acho que até algumas peles mais oleosas, semi-oleosas, assim, já vão gostar um pouco mais dessa fórmula. E vocês podem perceber que eu aplico assim por todo o meu rosto mesmo, tá? Bem tranquilamente, e como é uma blindagem, como eu falei, a textura dela tá um pouco mais aguadinha, assim, a pele adere muito mais rápido. Então aqui eu já apliquei e pra mim já posso aplicar a base direto. Pra pele, gente, então eu vou aplicar a minha base totalmente preferida da vida, que é a base da Melu. E dessa vez, depois de muito tempo, eu vou aplicar ela sozinha. Então eu apliquei um pouquinho aqui no dorso da minha mão. Pra quem me pergunta, o tom dessa base da Melu é a bege 4, tá? Eu vou vir aplicando essa base com um pincel Kabuki, lembrando que eu abro essa base no dorso da minha mão primeiro, tá? Essa técnica é muito boa para a base também render, tá? Então eu venho aqui aplicando por todo o meu rosto. E, gente, como eu sou uma pessoa que eu adoro fazer misturinhas de base, eu tinha esquecido o tanto que essa base é boa e o tanto que ela é muito próxima do meu tom de pele. Eu tenho muito problema, eu acho que vocês também têm, acredito que grande parte das pessoas que fazem maquiagem tem problema para achar base e corretivo do tom da sua pele, né? Eu também acho muito difícil,
Mas depois que eu encontrei a linha da Ruby Rose, principalmente essa base da Melu, eu consegui perceber que o meu tom geralmente sempre tá no bege, bege 3, bege 4. Então depois que eu conheci essa base, que eu conheci os tons dela, eu consegui me encontrar um pouquinho ali. Então eu achei essa base da Melu muito boa e também a paleta de cores que eles têm é muito variada. Então eu gosto muito, muito, muito da Melu por conta disso. E eu vou aplicando realmente bem um geralzão assim por todo o meu rosto. E vocês podem ver que apenas com uma camada, sem aplicar a esponjinha ainda, vocês podem perceber que o acabamento dela na pele é muito bonita, né? Vocês podem perceber que também a cobertura dela é muito, 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 muito boa. Eu gosto de aplicar de vez em quando as bases sozinha, pra gente realmente ter uma noção um pouquinho maior de como que é essa base sozinha no rosto, né? Vocês podem perceber, gente, que ela ficou muito bonita na pele, ela deixa um viço muito bonito, né? Um viço muito bonito, uma cobertura muito alta e uma coisa muito boa, que ela não deixa aquele aspecto de base que a gente sente que tá de maquiagem, sabe? Eu não sinto ela pesando na minha pele, então isso é um ponto muito positivo para essa base. Eu gosto também de sempre descer a base aqui pro pescoço pra gente já conseguir deixar o tom da pele mais uniforme, tá? Isso é muito bom pra quem erra um pouquinho no tom da base, deixa um pouquinho mais escuro que o colo, ou então um pouco mais claro que o colo, né? É bom a gente dar sempre uma misturada aqui com o pescoço. Se você quiser, você pode descer também pro colo, que aí já ajuda a realmente deixar a pele mais uniforme. Agora eu vou vir com a esponjinha, lembrando que a minha esponjinha está úmida, tá? Só realmente dando uma sentada nessa base melhor na pele e também ajudando a tirar os risquinhos do pincel, tá? Essa base, ela é uma base semi-mate, na minha opinião, tá? Porque ela seca bem, ela realmente, você sente ela seca no rosto, ela não fica pegajosa, mas ela deixa um viço muito bonito, que é muito diferente de algumas bases aí do mercado, né, que dizem que são semi-mate, na verdade, realmente é só mate mesmo, não deixa viço nenhum. Essa base eu sinto que ela deixa, é muito bonita, além de ser alta cobertura. Eu sempre bato muito nesse ponto, porque muitas pessoas, por achar que a Melu é uma marca de maquiagem baratinha, não tem qualidade. E eu quero trazer realmente essas informações para vocês, que muitas maquiagens baratinhas entregam muito mais do que maquiagens bem caras. Bom, terminei de assentar aqui a base no meu rosto e vocês podem perceber que ela tá muito, muito, muito bonita, né? E também uma cobertura extraordinária, gente. Olha o viço que ela deixa. Eu vou vir agora com o meu corretivo, que é aquele corretivo baratinho da Fabela, tá? E eu vou aplicar ele realmente só nas minhas olheiras. Ele é aquele corretivo para camuflagem. Então você não vai usar ele em pontos de iluminação. Realmente é só onde tem algumas manchinhas mais escuras para que ele possa camuflar, trazer mais cobertura para essas áreas, né? Então eu vou aplicar ele com um pincelzinho, tá? Depois que eu aprendi essa técnica do corretivo com pincel, gente, vocês não têm noção o tanto que a cobertura dobrou. Juro, gente, eu vejo muita diferença entre aplicar o corretivo com a esponjinha e aplicar o corretivo com o pincel. Eu sinto muita diferença. Realmente parece que a cobertura aumenta de uma forma extraordinária, tá? Inclusive, testa aí com os seus corretivos, aqueles corretivos que você acha que não tem tanta cobertura, aplica ele com o pincel. Eu sinto que eles ficam mais concentrados e a cobertura, gente, fica maravilhosa. Eu já amo esse corretivo da Fabela, né? Por mais que seja um corretivo bem baratinho, eu sinto que ele entrega muita cobertura. E aplicar ele com pincel ainda fica maravilhoso. Vou vir com a esponjinha novamente, realmente só tirando a marcação do pincel e ajudando a sentar melhor esse corretivo no meu rosto, tá? E como vocês podem ver, eu fiz um combinho de uma base e um corretivo mate. Então, a gente já vai ter menos trabalho para selar essa pele. Porque quando você usa produtos mate, a tendência é justamente você nem precisar usar pó. Porque a pele já vai estar bem seca. E lembra que eu falei pra vocês dessa quantidade de hidratante que eu apliquei? É justamente por isso. Minha pele já estava muito seca. Eu ia usar produtos bem secos, bem mates, assim, pra que fique uma pele bem bonita do jeito que eu quero. Então, eu caprichei na hidratação. Isso é uma dica pra vocês. Agora eu vou vir de contorno, blush e iluminador cremoso, tá? De contorno eu vou usar esse aqui da Lui Neve, que vocês sabem que ele tá com um tomzinho um pouquinho mais frio, na real, do que o meu.
Então eu vou aplicando aqui em alguns tons, realmente só pra gente trazer um pouquinho mais de sombra, tá? Trazer um pouquinho mais de sombra. Então eu gosto de aplicar bastante aqui, e vocês sabem que esse aqui é um dos meus contornos preferidos, né? Eu amo esse contorno, ele é muito cremoso, ele é muito fácil de se espalhar e ele esfuma tão rápido e tão bem, gente, que vira um dos meus contornos cremosos preferidos. Eu vou espalhar esse contorno com a própria esponjinha, tá? Nesse caso, vocês podem vir sim com um pincel, tá? Espalhando, mas eu quero vir aqui com a esponjinha mesmo, acho um pouquinho mais prático. Eu gosto bastante de aplicar contorno cremoso com esponjinha, tá? Contorno e blush, geralmente eu aplico com esponjinha, eu amo, tá? Eu sinto que o acabamento fica um pouquinho mais bonito. Então eu gosto aqui então eu venho aqui espalhando com a esponjinha. Vocês podem ver que em poucas batidinhas que eu dou, esse contorno já tá totalmente esfumado. É um dos meus preferidos e aquele que a gente leva na bolsa, né? Porque é muito prático pro dia a dia. Agora eu vou aplicar o meu blush líquido, tá? Que esse aqui, gente, ele é muito bonito, eu amo, tá? E eu vou dar uma leve caprichada nele aqui. Porque, gente, eu tô com uma carinha tão pálida, então eu vou vir com a minha esponjinha e eu gosto de vir com essa parte um pouco mais reta, tá? Pra poder aplicar blush. E eu sempre aplico vindo mais ou menos da metade da bochecha pra cima. Eu não gosto de concentrar tanto no meio porque dá essa impressão um pouco mais infantilizada e tudo mais jovial. E como é uma maquiagem que eu quero me sentir muito mulherão, bem bonita, então eu não gosto de aplicar tanto no centro, eu aplico realmente mais subindo pro rosto mesmo. E esse blush também, ele é um daqueles blushes que você aplica em poucos segundos e ele já tá totalmente esfumado. Um blush muito fácil de se espalhar e com muita pigmentação. Eu vou aplicar um iluminador agora, mas eu vou aplicar pouca coisa, só realmente na pontinha do nariz e no corpinho e aqui em cima, tá? Eu não quero iluminador no resto do meu rosto, porque eu quero uma maquiagem bem mate mesmo, bem Kardashian. Então eu vou dar só um leve pontinho de luz nesse centro do meu rosto e o resto eu quero que fique bem mate. Eu vou vir agora com um pó translúcido, sim. E eu vou aplicar ele pouca coisa, tá? Bem pouca coisa abaixo dos meus olhos. Eu quero que essa parte fique bem mais iluminada, tá? Eu quero realmente ter um pouquinho mais de destaque no centro do meu rosto. Então eu vou vir com um pó translúcido, tá? Eu quero deixar bem branquinho essa região, então eu vou aqui concentrando esse pó, tá? Então, essa é uma dica para vocês que gostam de usar pó translúcido, mas querem deixar uma região bem mais iluminada. Então, você concentra mais esse pó naquela região que ele vai deixar um pouquinho mais branco. Eu gosto de aplicar ele bem rente ao nariz aqui, que a gente já faz essa leve cirurgia plástica, entendeu? Já ilumino nessa parte, em cima vem o contorno e por cima vem o iluminador. Então dá aquela sensação de um nariz mais fininho. Com o pó translúcido, eu só selo abaixo dos meus olhos, tá? Só para evitar que os produtos cremosos que a gente aplicou fiquem deslizando realmente para deixar tudo bem mate e também já aproveitar dar uma iluminada. E agora, com um pó banana e um pincelzão bem grandão, daqueles bem fofão mesmo, eu vou aproveitar para selar o resto do meu rosto, tá? Como essa base já é mate e o corretivo também, eu tô vindo com ele realmente só pra gente selar a parte do contorno e do blush. Então a gente vem selando bem por cima, por isso que eu não venho com a esponjinha, eu venho com o pincel realmente não deixando nada muito concentrado. Eu dou uma leve seladinha aqui também onde tá o iluminador. Agora eu vou vir pro contorno e o blush em pó pra gente reforçar o que a gente fez com o cremoso. Vocês sabem que eu adoro fazer essa técnica de aplicar um produto cremoso e depois vir com o mesmo produto em pó pra gente poder aumentar a durabilidade desse produto no rosto, né? Vocês sabem que quando a gente aplica um produto cremoso e depois um produto em pó por cima, a gente ajuda na durabilidade. Vocês sabem que o produto em pó ele sai com mais facilidade e conforme o tempo vai passando, vai sair o produto em pó e o produto em creme vai ficar embaixo. Então a gente vai ter aquela falsa sensação que o contorno durou o dia inteiro.
Pro contorno do nariz, eu gosto sempre de vir com o excesso do contorno que teve no pincel e eu faço um leve contorno assim, tá? Porque o meu nariz, eu já sinto que ele é bem pequenininho, então eu não preciso fazer um grande contorno. Mas caso você queira fazer um contorno bem profissional, você pode vir com um pincel menor, sujar ali com um pouquinho de contorno para não ficar nada marcado. E lembrando, na pontinha do pincel você vem esfumando. E agora a gente vai vir com blush. Eu vou vir com esse blush aqui da Anitta, né? Que vocês também já estão cansados de ver. Mesma técnica de sempre, pincelzão e um pouquinho de produto. Vocês sabem que esse blush ele é bem pigmentado. E eu vou fazer a mesma técnica que eu fiz com o blush em creme. Aplicado aqui de cima até a metade, mais ou menos, pra gente não forçar tanto esse blush. Eu apliquei demais. Toda vez que você der uma leve exagerada ali no blush ou no contorno, você pode vir com aquele seu pincel de pó e vir varrendo por cima, porque ele vai te ajudar a suavizar eles. Como um passe de mágica, não estou mais com uma leve chinelada. Bom, como eu apliquei um iluminador em creme nessas regiões onde eu queria realmente ficar iluminado, e eu não concentrei pó em cima, então eu senti que já tá bem iluminado. E como vocês podem ver, esse brilho aqui que tá, esse viço que tá aqui, é justamente da base e do blush em creme, né? Que vocês sabem que é muito, muito, muito bonito. E conforme a gente vai aplicando pó por cima, ele acaba ficando esse brilho mesmo. Fica muito natural, realmente parece que é um brilho de dentro pra fora, então eu não quero muito selar, eu gosto dessa sensação. E agora a gente vai diretamente pra parte dos olhos. Agora eu vou vir com aquele mesmo corretivo que a gente aplicou, tá? Na área dos olhos pra gente conseguir fazer uma base, tá? Eu não vou aplicar pó pra selar, eu vou simplesmente só vir com a esponjinha realmente só para dar uma base para a sombra que vai vir. Isso é muito bom para a sombra grudar na pálpebra, tá? Maravilhoso. Eu vou vir com esse dupe de contornos que eu tenho e eu vou vir com essa sombra mais escura, tá? E é esse pincel aqui que é da Miss France B18, tá? Que é um pincelzinho de esfumar. Vou bater aqui. E eu vou aplicar essa sombra por toda a minha pálpebra, tá? Então, eu começo do meio e venho arrastando aqui do cantinho pra fora, tá? Isso é muito bom pra gente ter um pouquinho mais de controle. Quero aplicar esse marrom bem escuro por toda a minha pálpebra pra gente conseguir fazer um olho bem marcante. Eu gosto também de vir com o restinho de produto que tem no pincel e esfumando pra cima, tá? Como ele é um marrom, assim, e a parte concentrada dele fica no meio da pálpebra, o restinho a gente consegue já fazer uma leve transição aqui em cima. Conseguiram perceber que eu apliquei por toda a pálpebra, né, gente? Porque eu realmente queria esse efeito de um olho bem marcado, bem escuro. E agora a gente vai vir com uma sombra preta, tá? A sombra que eu vou usar vai ser essa daqui da Obsidian, tá? E eu vou usar a sombra preta, tá? Com um pincel bem fininho. Já faço um delineado, gente. Eu quero fazer bem assim, bem pequenininho mesmo. Talvez até um pouquinho mais esticado. E aqui não tem problema você errar na parte de dentro, porque vai ser estilo um delineado esfumado. Então não tem problema a gente dar uma leve erradinha que depois a gente vai vir esfumando ele. Com a mesma sombra preta, eu vou fazer essa voltinha que a gente tem no canto do olho. Geralmente, a gente sempre faz um gatinho. Eu vou acompanhar o formato do meu olho para trazer esse formato mais arredondado, esse ar mais marcante realmente pro olho. Exatamente assim, pra gente dar esse ar mais marcante. Agora eu vou vir com um lápis preto na linha d'água pra gente já começar a deixar mais dramático esse olho. Com um pincelzinho um pouquinho maior do que o anterior que a gente estava usando, eu vou voltar com aquele mesmo marrom pra gente poder esfumar a borda desse lápis preto que a gente aplicou. Aí que a gente já consegue fazer um degradê tanto em cima quanto embaixo.
desse jeitinho aqui, pessoal. Vocês viram que coisa mais linda e que dramático que ficou esse olho? Esse estilo de sombras mais escuras, como marrons mais quentes, alguns até um pouco mais frios, eles ajudam a valorizar os olhos castanhos. Então testa aí na sua casa, quem tem olhos castanhos, para vocês verem o tanto que vai ficar bonito nos olhos de vocês. E agora eu vou fazer um dupe com duas máscaras de cílios que eu mais amo, que a primeira é essa TED da Vivai, que tem uma patinha em cima, e a outra é essa daqui da Eudora, tá, gente? Eu vou aplicar uma camada da Eudora e uma camada dessa do TED. Gente, olha que coisa mais linda, os rímels realmente deu um bust maior aqui nesse olho e eu tô completamente apaixonada, gente. Eu acho que esse estilo de olhos marrons mais marcantes, assim, são super sexys e muito bonitos, gente. Eu amo fazer olho assim. Agora eu vou usar uma máscara incolor na sobrancelha, tá? Realmente só pra pentear ela. Eu gosto de deixar elas um pouco mais desenhadinhas, assim. Eu tô amando usar bastante máscara incolor na sobrancelha, porque eu sinto que gruda a sobrancelha no lugar e não deixa sair de jeito nenhum. E agora, pra gente finalizar essa maquiagem, é óbvio que eu vou aplicar um batonzinho vermelho mais puxado pro terra, assim, que eu amo. Esse aqui, em formato de bisnaga de tinta, é da Vivai também. A Vivai tem as melhores embalagens, né? Eu vou aplicar com um pincel mais fininho pra gente poder fazer um contorno dessa boca, tá? Só pra gente não aplicar meio sem noção, assim. Agora sim, eu venho com o aplicador do próprio batom pra gente poder aplicar no resto da boca. E aqui, gente, já finalizei essa maquiagem e olha que coisa mais linda, gente. Realmente, os olhos marrons trouxeram essa vibe que eu queria mesmo, de mulherão, de bem bonita. E é essa maquiagem que eu sempre faço quando eu quero me sentir maravilhosa. E eu quero saber de você, qual que é a maquiagem que você usa quando você quer se sentir linda e maravilhosa? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar muito like aqui embaixo, tá? Se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para vocês não perderem nada que tá vazando aqui pro canal, tá bom? Um super beijo e tchau!